Obrigado pela oportunidade, eu agradecer ao Sinduscom aí. Eu tenho como uma identidade corretor de imóveis no mercado imobiliário. Estou há quase 20 anos atuando no mercado como corretor. E no Centro Histórico de Porto Alegre foi onde eu entendi que eu tinha que construir uma identidade lá. E aí, de fato, uma realidade, vendo pessoas migrando, não de Porto Alegre, mas migrando do centro, até por conta desse estigma que, de fato, o nosso bairro tem. Eu disse, como é que eu posso realmente, aqui nessa região, entendendo que essa é a minha realidade, que estou inserido aqui, me tornar um agente relevante no meu bairro. Eu, desde o início, sou franqueado da auxiliadora predial também, nós temos uma unidade lá no centro, e desde o primeiro momento a gente sempre teve um foco focado em imóveis usados. E como que, de forma geral, nós como sociedade, nós agimos? A gente sempre está em busca do novo, do moderno e do lançamento. Então, muitas vezes, o imóvel usado ele é deixado para trás. E a gente, de fato, entendendo que essa era a nossa identidade ali no bairro, como que a gente ia vender esses imóveis se eles não passam por nenhuma curadoria, se eles simplesmente são deixados à venda? Hoje a gente vê muito no litoral, esse é o trabalho de homestage sendo utilizado aqui, sendo aplicado nos imóveis, casas condominiais, mas por conta do que muitas vezes isso ocorre? Para poder justamente tangibilizar um valor agregado que nós, como profissionais e também os proprietários, incorporadores, precisamos atingir, né? Precisamos chegar naquele valor máximo. Mas o mercado avulso, ele não pratica esse tipo de modelo. Então, como é que a gente passou a fazer? A gente, no primeiro momento, justamente isso, o imóvel usado, de forma geral, no Brasil, ele é vendido sendo tirado aquilo que tem valor, sendo deixado para trás, o que as pessoas não querem mais, e que alguém compre. Muitas vezes, nenhuma pintura, nenhuma curadoria ele passa. E aí a gente foi entender como é que a gente poderia ser relevante nesse mercado, e a gente via, muitas vezes, instigando incorporadores, investidores da região do bairro, ou até mesmo pela grande Porto Alegre, que muitos dos empreendedores lá, eles queriam investir o mínimo para obter o máximo de resultado. Então, eles maquiavam o prédio, maquiavam o imóvel, simplesmente para poder girar, para poder tocar o negócio. E eu, como sabia, justamente atuando nesse mercado e atuando justamente no imóvel usado, que muitas vezes isso não resolveria, que a gente não teria liquidez, eu decidi mesmo como agente, como corretor, disse, olha, eu não quero mais fazer parte disso. Eu quero justamente mostrar para esse proprietário que ele pode fazer alguma coisa diferente e como que eu vou ser relevante no meu mercado na ponta, se eu de fato entregar um ativo imobiliário para o cliente. Então a gente vai justamente olhar para isso. O Centro Histórico é um bairro estigmatizado de fato, mas ele sempre foi um bairro que teve liquidez. E mesmo no passado, há cerca de 10 anos atrás, quando eu desembarquei no centro, eu utilizava muito os dados do Sinduscom, porque dentro da auxiliadora, eu pedia lá para os gerentes da área de condomínios e aluguel, que eu queria entender o meu market share daquele mercado ali, como é que era o resultado aqui, porque havia uma dicotomia, as pessoas realmente falavam mal do centro, mas eu via os negócios acontecendo lá, e quando eu confrontava com os dados realmente de resultado no bairro, e olhava os dados do Sinduscom, mas tem negócio acontecendo aqui, como é que as pessoas não estão enxergando isso? E aí eu percebi que, de fato, havia um mercado com demanda, mas tinha justamente uma demanda sem mercado, que eram esses imóveis usados e aí despreparados. E a gente passou, então, a adquirir esses imóveis, sair da posição de querer vender a ideia para um proprietário e passei, não, vou fazer isso, então, eu mesmo, e vou justamente vender os imóveis da forma como a gente acredita. E assim nasce a Recons. A gente passou a olhar, estudando esses dados, estudando dentro da auxiliadora, estudando dentro do Sinduscom essas informações, passamos a olhar que a gente realmente requalificasse os apartamentos, eles seriam vendidos. Então a Recon nasce disso, Recons vem da questão do retrofit, do recuperar, do ressignificar o olhar, e a questão do construir, de fazer o novo novamente. Esse martelo é simbólico porque encontrei ele dentro de um apartamento que a gente adquiriu, e aí tento fazer uma analogia junto com a questão do tijolo, né? Muitos realmente levantam paredes, se constrói aí, e outros vêm e destrói. E o martelo, ele tem essa simbologia, né? Enquanto uns utilizam para construir algo, o martelo é também utilizado para destruir. E a gente queria ressignificar o olhar até mesmo para essa ferramenta, porque a gente acreditou que a gente podia reconstruir através do existente. O Centro Histórico tem 82% do patrimônio histórico lá.
Então, eu tenho que trabalhar com o existente. Diferente de projetos de incorporadoras que pegam uma folha em branco, que vão justamente construir algo do zero, eu tive que trabalhar com a realidade. Então, eu tive que aceitar essa realidade aí, que é justamente a identidade do imóvel usado e justamente construir em cima do que é existente. Logo depois que nós construímos a Reconzo, rapidamente a gente ganhou visibilidade, a gente começou a reformar diversos imóveis na região central, e eu já tinha um posicionamento já muito direcionado no centro histórico como um profissional focado realmente no bairro. É muito difícil um corretor levantar uma bandeira de posicionamento de um único bairro. O profissional, muitas vezes, ele está segmentado num nicho de atuação, de um segmento, né, alto padrão, casas residenciais, mas ele dificilmente está posicionado em um bairro. Eu sou especialista num bairro tal. Então, eu resolvi levantar essa bandeira porque acreditava que eu poderia não deixar meus amigos irem embora da região, né, que eu pudesse realmente reconectá-los com o bairro, porque eu acreditava que movimentos centrais, eles são cíclicos. Muitas vezes eles deixam de ser valorizados para que outras regiões se valorizem, mas eles acabam retornando e o centro não é diferente, né? A gente já viu outros centros urbanos do país e do mundo esses movimentos retornarem, e eu acreditava que em algum momento esse olhar iria voltar para o centro histórico. E aí a gente passou justamente a adquirir imóveis. Como eu já tinha um posicionamento no mercado, a gente adquirindo esses imóveis, a gente começou a adquirir as ações de construtoras. Esse é um exemplo de um imóvel que era da R-Dimmer, de Torres. Eu sempre fui muito procurado por incorporadores e colegas do mercado, do litoral, e até mesmo de fora do estado, para avaliar imóveis no centro histórico. E eu comecei a olhar para isso e me posicionar como um comprador desses imóveis. Então esse imóvel foi um imóvel que a gente adquiriu, estava lá na carteira da R-Dimmer, já há meses lá parado, ninguém ia olhar, e eu comecei justamente a stalkear esses imóveis e olhar o que fecha a conta aqui, né? Onde é que a gente pode realmente adquirir. E foi assim que, de certa forma, a gente entendeu que podia justamente pensar no impacto, só que desde o primeiro momento, quando a gente pensou na questão da reconstrução, a gente sabe que no centro histórico, e em muitos bairros de imóveis que não tem imóveis usados, muitas vezes o acesso até a venda, que a minha venda é um apartamento, ela é ruim. É desqualificado, o prédio é pichado, o hall de entrada muitas vezes não tem uma iluminação adequada, o elevador está com aquele porcelanato quebrado lá. Então a gente passou a olhar também da porta para fora. Como que eu posso ser relevante no condomínio? Como que eu posso gerar um impacto para conectar outros clientes dentro do próprio prédio que possam ser um cliente nosso, que venham também adquirir imóveis, os nossos, ou até mesmo vender para a gente. Então a gente passou justamente a destinar um percentual da nossa reconstrução da porta para fora. Então a gente pintou hall de entrada de edifício, a gente trocou iluminação, a gente mudou capacho do hall de entrada de prédio. Então a gente começou a fazer justamente pensar nisso para poder gerar impacto no condomínio, e o condomínio justamente ver valor na reconstrução que a gente estava fazendo e que, consequentemente, vai dar desde a premissa que é se tornar relevante no bairro que a gente queria. Então a gente passou a fazer justamente isso para ressignificar esse olhar. Eu e minha esposa somos sócios na auxiliadora e também juntamente na Reconzo. A gente passou a fazer isso em conjunto, aí, pensando justamente nesse olhar. E aí, depois disso, por que o imóvel tem que ser vendido desse jeito, né? Por que a gente não pode pensar nele como um ativo imobiliário e não simplesmente só reformar? Será que a gente não pode entregar mais, mobiliar esse apartamento, pensar no homestay, fazer uma curadoria realmente para que ele se torne um ativo? E foi justamente que a gente passou a pensar como que a gente então poderia criar ambientes. Só que o que acontece, tá? Eu estou no centro, num bairro que imóveis usados, mas também imóveis baratos. Que eu tenho uma sensibilidade muito grande de, tipo, onde eu investi, daqui a pouco eu desenquadro o valor de liquidez desse imóvel e eu não consigo ter uma venda rápida. Então eu entendi que se eu queria conectar os clientes nele, eu tinha que encontrar um elo de conexão que faria com que a pessoa lembrasse dos meus imóveis e fizesse também a pessoa ter uma experiência diferente, guardadas as suas devidas proporções, que eu estou trabalhando com imóvel usado. Eu escolhi o banheiro, uma intervenção pequena e que eu poderia entregar ele imobiliado. Então nossos primeiros imóveis, eles entregavam um banheiro totalmente pronto, assim. Então a gente começou a colocar até mesmo amenities, então entregar o apartamento realmente com a toalha, com uma lixeira e principalmente com a tampa de vaso, né? Quantos imóveis a gente visita que não tem nenhuma tampa de vaso? Então a gente passou justamente a olhar para isso, fomos agregando nisso aí. Esses são imóveis já dos primeiros que a gente fez, trouxe como realmente um exemplo do que a gente queria fazer. E aí eu criei também, nós criamos o lounge itinerante. Eu queria gerar uma experiência mesmo no imóvel usado. E aí eu justamente, como é que eu posso justamente fazer isso no imóvel usado?
Sabia, muitas vezes o nosso corretor ia lá buscar a chave para vender o imóvel, eu disse, olha, como que eu posso fazer com que esse cliente vá até o imóvel lá e o corretor possa gerar uma experiência para esse cliente? Nós criamos esse lounge, um frigobar, uma cafeteira, pedi uma parceria com o For Café, que é uma cafeteria lá do Centro Histórico, vendi a ideia para ele, ele comprou esse loungezinho, ele sai de um apartamento, vai para o outro, então eu consigo, de alguma forma, mesmo no imóvel usado, entregar um café, uma água, mas até mesmo uma cerveja na geladeira ali para o cliente. Todos os nossos imóveis, a gente mantém a luz acesa. Porque qual é a primeira coisa que uma pessoa, quando coloca o imóvel, que sai do imóvel, ela faz? Desliga a luz. Aí, limita também, muitas vezes, os imóveis aí. Então, a gente mantém a luz ligada nos nossos apartamentos para que a gente possa justamente ter esse tipo de experiência, para a pessoa poder acender uma luz na cozinha, no banheiro, e não chegar no escuro lá. Só que a gente queria mais, assim, a gente pensou, tá, como que a gente pode realmente fazer algo relevante no bairro, mudar uma região, até mesmo mudar e ressignificar o olhar que as pessoas têm pelo bairro. Eu justamente procurei projetos de prédios que eu poderia justamente ser um agente junto com o empreendedor no primeiro momento. Participei, até estava conversando antes aqui com o Luiz Antônio, a gente recordou de alguns prédios que eu, daí como na posição de corretor, eu participei na concepção do projeto, na idealização, no formato de venda, mas eu percebia justamente que muitas vezes o empreendedor ele queria aquilo que eu falei anteriormente, eu quero investir o mínimo e obter o máximo de resultado. E eu circulando pelo bairro, sempre tive esse hábito de caminhar pelo centro, entender os movimentos que estavam acontecendo ali, cheguei no símbolo do descaso e abandono com o centro. Um prédio totalmente abandonado, ele foi palco de 4 ocupações, ele foi o prédio que foi cavado um túnel de 80 metros para faltar o Banco Banrisul. Tudo isso está contado no Netflix, é o prédio do PCC, que de fato houve o assalto ao Banco Central. E eu cheguei nesse prédio lá e eu disse, cara, esse aqui simboliza realmente o estigma que as pessoas têm pelo centro. Será que esse negócio aqui tem como fazer algo diferente? Então, a gente acabou adquirindo esse prédio, um prédio de 2.600 metros quadrados, nós já estamos em reconstrução, e a gente passou justamente a olhar, aqui eu consigo de fato ressignificar o olhar que as pessoas têm pelo bairro. Então a gente passou a fazer isso, esse é o olhar, essa foto é a primeira foto que eu tirei lá dentro, quando subi nesse prédio ele estava assim, nós removemos 153 metros cúbicos de lixo, e lá de dentro, por conta das ocupações e tudo mais que tinha, só que eu quis olhar para fora. Quem está aqui dentro está olhando isso aqui, esse cenário aqui. Mas e fora? Qual porto-alegrense não quer morar olhando para o Guaíba? Não importa se ele mora a 50 metros ou a 15 quilômetros. Se ele tem uma janelinha, nós como incorporadores aqui, isso é um apelo comercial de venda. Cara, eu estou debruçado sobre o Guaíba. Como que isso aqui não é valor de venda? Como que isso aqui não tem valor? Como que as pessoas não enxergam isso? Então, o primeiro passo que a gente justamente olhou foi justamente como é que a gente faz esse negócio parar em pé, né? Como é que eu vou justamente fazer isso? O que eu preciso para reconstruir esse prédio? E a gente foi justamente pensar, eu precisava de um arquiteto, o plano de reabilitação do Centro Histórico ainda não estava aprovado, então era algo muito temerário, adquirir um prédio como aquele, sem saber se eu ia conseguir aprovar o projeto, o que eu ia conseguir fazer. Eu precisava de um engenheiro, eu não tenho habilitação técnica para isso, né? Eu sei vender, mas eu não tinha habilitação técnica, então eu precisava de alguém para formar essa tríplice comigo. Eu precisava também me tornar um incorporador, porque eu estava reformando o JK de 20 metros quadrados, 50, de 80 metros, e aí eu vou lá querer comprar um prédio de 2.600 metros quadrados. Eu preciso de um projeto, eu preciso de dinheiro, eu preciso de venda. As últimas partes ali eu dava um jeito, eu ia botar debaixo do braço e ia resolver. Mas eu precisava justamente formar essa tríplice. A gente fez isso. Desse prédio que simbolizava o descaso e abandono com o centro, nós conseguimos aprovar o projeto em tempo recorde de 4 meses, porque logo depois que a gente aprovou, que a gente protocolou esse projeto, veio o plano de reabilitação do Centro Histórico, nós nos tornamos o primeiro projeto aprovado dentro desse plano de reabilitação, e esse prédio, que era o símbolo do descaso, ele vai se tornar o cais rooftop, porque nós resolvemos inverter a lógica. O que a gente começou a refletir, né? O centro ele vai, de fato, voltar ao centro das atenções. Eu acreditava nisso no passado, hoje está fundamentado, a gente consegue perceber esses movimentos, e de fato isso já está acontecendo. Eu disse, olha, então precisamos pensar aqui nesse cenário, de fato olhar para o existente, a gente começou a refletir sobre isso. De forma geral, o incorporador ele olha para a parte de terra como a principal área comercial do seu empreendimento. É ali onde tem o maior valor agregado. Só que o nosso prédio está debruçado sobre o Guaíba. Então, por que a gente não inverte a lógica e pensa justamente em levar e se apropriar daquela área lá de cima? Então, foi o que a gente fez, nós liberamos as áreas de baixo do prédio,
são todas as áreas de vivacidade, salão de festa, a academia, área condominial, um espaço pet, tudo que tem de condominial está no térreo, e nós jogamos um rooftop de 600 metros quadrados para o 8º e 9º pavimento desse edifício. Então esse prédio, ele vai ser o primeiro prédio residencial em Porto Alegre com um rooftop comercial. As pessoas vão poder ir lá e subir no rooftop e não vai estar restrito apenas a um condômino. Então isso foi uma inversão, a gente teve que mudar o nosso projeto, a gente tem todo um background, uma loja específica para atender a parte dos operadores, para subir direto num elevador específico lá para o 8º pavimento. Realmente um projeto muito pensado, mesmo com algo já existente, a gente conseguiu projetar isso e ele de fato a gente pensou nisso porque a gente começou a olhar para o mercado, né? Nós temos o cais embarcadeiro, nós temos o cais do Porto, que está do ladinho do nosso prédio, nós temos aí justamente o cais Mauá, e aí faltava o cais rooftop. Então esse é o prédio que tem justamente toda uma área lá em cima, 2 pavimentos, e foi isso que a gente pensou aí, que a gente podia justamente preparar essa reconstrução através desse edifício, através disso, para ressignificar as pessoas ali. A gente já pintou a fachada do prédio, esse prédio a gente tem como objetivo até mesmo antecipar a entrega dele agora no ano que vem. Nossa previsão é para janeiro de 24, mas a gente acredita que vai conseguir entregar no segundo semestre de 2023. E é um pouco do que a gente está fazendo. Logo depois que foi anunciado esse projeto na mídia, ele rodou aí todos os jornais, foi 2 vezes capa do Jornal do Comércio, acabou tendo várias notícias aí noticiado. A gente teve aí, de fato, bastante visibilidade, e eu entendi que, dentro da minha identidade, dentro da minha realidade do centro, eu me tornei uma reconstrutora. Muitos reformam, mas nós reconstruímos. Então eu entendi que era isso. Muitas vezes a gente fica nessa questão somente da tecnologia, buscando algo que muitas vezes não é tangível, mas também, no meu ponto de vista, às vezes a gente tem que olhar para a realidade do mercado, entender isso, mas ao mesmo tempo também como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. E dentro do nosso negócio, a gente justamente entendeu que a gente tinha que ser um ativo imobiliário. Então a gente, de fato, vai trazer uma operadora de São Paulo para operar o nosso prédio. O Centro Histórico tem uma particularidade que mais de 50% dos negócios que são realizados anualmente no centro são apartamentos JK em um dormitório. Isso é uma realidade que todos os anos a gente conversa com esse número que ultrapassa 50%. Então, eu tenho apartamentos que são justamente JK em um dormitório lá. Eu preciso ser um ativo. Eu preciso entregar um apartamento preparado para esse proprietário, mobiliado, para que ele de fato veja valor no seu negócio. Então, a nossa tecnologia no nosso mercado está justamente relacionada a isso. Ter um operador no nosso prédio, que é o que a gente vai fazer, para que ele de fato seja um ativo imobiliário para o mercado. Nós já comercializamos praticamente a metade desse prédio sem lançar, a gente não vai lançar esse prédio, porque a gente percebeu que não haverá necessidade. A gente vai justamente já resolver isso através do nosso círculo de relacionamento, nosso network e as pessoas da região do Centro Histórico também. E aí que um pouco do que aconteceu, só para fechar ali, aquela imagem onde eu apareço ali, por favor. Aí foi um pouco do que a visibilidade ganhou, né? Até a ligação do prefeito eu acabei recebendo por conta desse projeto, mas também, né, era um prédio realmente que era o descaso do centro aí. E hoje a gente está lá, já estamos com mais 3 projetos de retrofit no centro. Nós adquirimos já um terreno na Demetro, a gente está olhando e analisando outros imóveis e nós estamos nos posicionando como compradores de imóveis usados. Não tem uma empresa que se posicione dessa forma. Nós estamos, de fato, olhando para o mercado avulso, olhando para o mercado usado e comprando aquilo que muitas vezes era um ativo, se tornou um passivo para o mercado, as pessoas não têm o que fazer. A gente aceita. Se a gente vai conseguir reconstruir um prédio como esse, imagina se a gente puder fazer um apartamento ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está, de fato, posicionado dessa maneira. E agora, o melhor que a gente está fazendo isso é, de fato, reconstruindo histórias aí, né? Então, obrigado aí.